Chegamos na última data FIFA pré-Copa e, cara, muito bom essa data FIFA. O Brasil, lógico, poderia ter ido muito melhor, mas dentro daquilo que foi proposto, que era um teste, eu acho que foi muito bem. O Carlo Ancelotti poderia ter utilizado mais as peças que convocou, Ryan, por exemplo, Igor Thiago, o próprio Endrick, mas ainda assim foi um bom período de amistosos. Muitos reclamam do jogo contra a França, né? O Brasil poderia ter sim empatado aquele jogo, mas erros individuais, principalmente o Vini Júnior muito abaixo na seleção, como a gente costuma ver, acabou gerando um certo desconforto no público, no telespectador brasileiro. O grande ponto principal desses amistosos foi o Luiz Henrique, muito forte em posição física, técnica, e participou muito bem de todas as jogadas, desde que entrou lá no jogo contra a França e ontem contra a Croácia. É um cara que precisa estar na Copa e vai estar na Copa. E, cara, é muito bom ver o Luiz Henrique jogando pela seleção brasileira. E se você pega para analisar por clube, né, pelo Zenit, ele não faz uma boa temporada. Diferente, por exemplo, do Vini, que no Real Madrid tá destruindo, mas que na seleção brasileira não apresenta o seu futebol. Parece que ele não se sente confortável. E diferente dele, o Luiz Henrique sente esse conforto. Outro cara que eu quero destacar no jogo de ontem contra a Croácia é o Matheus Cunha, que jogou muito bem, fazendo a função de meia, que é a função que ele vem fazendo no United e a função que ele tem que fazer na seleção brasileira. Você não pode dar mais obrigação de centroavante para o Matheus Cunha. Ele já não é mais centroavante, já tem um bom tempo, e eu acho que o Carleto entendeu isso desde o último jogo contra a França, que ele colocou o Matheus Cunha um pouco mais avançado, o Rafinha de meia, Martinelli de um lado e Vini do outro, e ele viu que o Matheus Cunha não rendeu nada, e colocou o João Pedro no segundo tempo, o João Pedro que poderia ter entrado com a sustentação do Matheus Cunha de meia, mas aí ele preferiu tirar o Matheus Cunha e manter o Rafinha, né? Depois ele tira o Rafinha, enfim. Mas o Matheus Cunha é um ótimo meia, camisa 10 agora, e quem sabe um segundo atacante, porque ele sempre foi essa função. Desde os tempos de Hertha Berlim, o Matheus Cunha ele não é um centroavante fixo, ele não fica fixo na área, ele é móvel e ele tem esse poder de criar jogadas. Então, desde muito tempo, ele já proporciona esse papel e eu acho que é muito interessante a gente utilizar ele dessa maneira. O Ancelotti viu isso e utilizou dessa maneira contra a Croácia e ele achou um passe absurdo para o Vini. O Vini fez uma jogada linda, perfeita e, cara, Danilo. Que volante é o Danilo? Muito bom jogador, pisa na área, em todo lugar do campo, e naquele momento pisou na entrada da área para marcar um golaço, para finalizar uma jogada perfeita, um contra-ataque lindo, assim, um contra-ataque muito bem feito, é uma das coisas mais bonitas de se ver no futebol, e o contra-ataque que a seleção conseguiu ontem na jogada do gol foi incrível. Casemiro é um cara que também joga, assim, incontestável, e na seleção ele joga mais solto, até me dá um pouco de medo ele jogar mais solto, mas é um cara muito forte, é um cara muito bom e não tem como ficar de fora. Foi um dos maiores acertos do Ancelotti trazer ele de volta para a seleção, porque não existe uma seleção sustentada sem Casemiro, pelo menos agora não existe. E lógico, a gente está preparando. Tem o Andrei, que pode ser esse cara que vai ajudar no meio de campo ali, né, no futuro. Tem o Bruno Guimarães, tem vários nomes, mas no momento o Casemiro ainda é insubstituível. Falando da zaga, Marquinhos voltou ontem, né? E o Marquinhos parece que se ele não tá ao lado do Magalhães, ele não é tão confiante assim. O Léo Pereira também fez um jogo ok, bem seguro, e tanto que o gol saiu só depois da saída dele. Foi uma atrapalhada do Marquinhos e do Danilo, né? Outro que jogou muito bem foi o Ibanez, é um cara muito rápido, muito forte, mas perde um pouco do poder ofensivo pelas laterais, porque o Ibanez é um zagueiro, estava improvisado. Por lógica, ele acaba sendo um pouco mais preso defensivamente do que ofensivamente. Douglas Santos jogou muito bem, principalmente com o Vini, os dois criando jogadas é bem interessante. Eu achei bem legal a forma como eles trabalharam juntos, é um bom ponto a acentuar, porque ele jogou muito bem e cria muitas jogadas como o Vini, faz a triangulação Vini, Douglas Santos, Matheus Cunha, então é um cara muito bom, seja ofensivamente, seja defensivamente. Tentou alguns dribles, acabou errando, né? Mas a gente dá uma relevada também. Aí, cara, a gente entra com um nome que, assim, esse moleque é estrela, ele vai ser craque geracional. O Endrick é outro nível de jogador, é outro nível de jogador, porque o Brasil toma aquele gol e aí vem aquele ar de, putz, será que a gente vai tomar a virada? Será que vai ser de novo um jogo assim? Porque o Brasil fez um segundo tempo um pouco mais abaixo. Beleza, é compreensível ter tirado um pouco a intensidade, mas fica aquela pergunta, putz, assim toma o gol, né? Putz, será que a gente vai conseguir? E o Endrick entra no jogo com poucos minutos pós-gol, na verdade, na sequência do gol, sofre o pênalti, aí ele iria até para a cobrança, mas passa a bola pro Igor Thiago, esse também um nome que, na minha visão, tem que estar na Copa, é o cara que junto com o Vini não, junto com o Endrick, precisa ser o centroavante da seleção, porque tem técnica para jogar com os dois, para jogar com o outro, então você precisa levar. E o Igor Thiago precisava tirar um pouco esse peso de não ter gol pela seleção,
Imagino que o Ancelotti tenha pensado mesmo. O Endrick, até o último momento, ele ia bater o pênalti, mas aí ele passa a bola pro Igor Thiago, que bate com uma tranquilidade absurda e faz o gol. Na sequência, mais uma vez, o Igor Thiago, na dividida ali, né? Ele passa a bola pro Endrick. O Endrick vem carregando, acha um passe muito bonito pro Martinelli. O Martinelli carrega, bate pro gol. E o Livakovic, que tava pegando tudo, acabou deixando passar mais uma. E o Brasil finaliza com um 3-1. É um placar bom, lógico, mas falando do contexto geral, esses amistosos da seleção foram ótimos para testes e muito se pilhou por conta do jogo contra a França. Só que aquele jogo não era um jogo que o Brasil. Acho que os dois jogos não são jogos que o Brasil estava focado em fazer algo muito bonito. É mais teste, seja tático, seja de jogadores, e enfim. Eu acho que dentro dessa proposta foram ótimos amistosos. O Brasil poderia ter tido momentos melhores, assim como poderia ter testado mais jogadores, como é o caso do Ryan, o Kaique Bruno, o próprio Igor Thiago. Eu acho que ontem poderia ter começado como titular, mas aí o Ancelotti quis dar mais uma oportunidade para o João Pedro, e o João Pedro não correspondeu tão bem, foi muito abaixo do que ele joga no Chelsea, muito abaixo do que é o João Pedro que a gente acostumou ver, principalmente ali no período de Copa do Mundo de Clubes e depois daquilo, né? A virada de ano também do João Pedro é muito boa, mas ainda assim a gente fica com um pouco de a gente fica um pouco esperançoso com ele e ele acabou não correspondendo a essas esperanças que a gente tinha. O Vini, no jogo de ontem, muito mais solto. E, cara, a gente precisa desse Vini. Um Vini que não tem medo, um Vini que não sente peso da camisa da seleção brasileira. Um Vini que parte pra cima e joga como se ele estivesse no Real Madrid. E eu acho que o Ancelotti consegue ter essa conversa com ele, consegue ter esse controle para que ele consiga jogar da melhor forma possível. Né? E esse Vini na melhor forma possível é imparável, todo mundo sabe. Então, acho que a seleção brasileira fez dois ótimos amistosos, apesar do resultado contra a França, ainda assim foi um bom jogo. É, Erros individuais, erros de marcação, né? Nossa zaga também não estava completa, então isso acaba dando uma dificultada. Uma coisa que eu esqueci foi sobre os goleiros. O Ederson acabou falhando bastante ali contra a França, né? Nos dois gols ele saiu bem mal. O Bento, no gol que a seleção brasileira tomou, também saiu mal, só que eu não vejo como uma falha dele, eu vejo como uma falha de Marquinhos e Danilo, porque o jogador chega no meio dos dois, isso acho que não pode acontecer. Mas o Bento, do que foi requisitado, do pouco que foi requisitado, foi seguro também, então não tem muito a pontuar sobre o Bento. E o Ederson também não tem muito a pontuar. A única diferença é que o Ederson, quando foi requisitado, acabou falhando duas vezes, mas acontece, é normal. Enfim, vida que segue. O ideal é que seja o Alisson na Copa, então é mais um teste também. Eu acho justo esse teste com o Bento, que foi bem ontem, jogou muito bem. Diferente do que a gente costuma ver, porque o Bento não costuma ir tão bem, mas ontem ele estava legal, foi ok, foi seguro. E o Brasil conseguiu neutralizar muito as oportunidades da Croácia, né? Mas ainda assim são amistosos de testes, então não dá pra gente tirar muita base disso, né? Claro que a gente se anima, e tem que se animar mesmo, porque foi um bom jogo da seleção brasileira, talvez um dos melhores desde que chegou o Ancelotti, mas ainda assim é teste, o outro time também estava testando, e é um amistoso que foi muito bom para a seleção brasileira, para poder corrigir alguns pontos e entender que os jogadores convocados nessa convocação, que não foi das melhores, ainda assim conseguem dar conta do recado contra uma seleção mais forte. No mais, eu espero que essa seleção brasileira se mescle bem entre os jogadores que foram nessa convocação e a base principal, que o Ancelotti já deve ter, e a gente chegue para a Copa bem mais forte. Eu imagino que o Brasil consiga ir bem longe, e espero também, porque a gente precisa de uma resposta rápida a tudo que vem acontecendo na seleção brasileira, todas as últimas Copas do Mundo, que a gente saiu nas quartas, então a gente precisa pelo menos chegar nas semis, e se chegar nas semis, eu acho que se chegar no final, tem que ganhar. Muito obrigado, espero que vocês tenham curtido o vídeo, não esquece de se inscrever, e valeu!